Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou realizando um sonho que eu já carregava no meu coração faz muito tempo. Trazer aqui para o nosso canal mulheres que, na minha opinião, fazem a diferença na nossa sociedade, por onde passam, por onde moram, seja em todo e qualquer ambiente. Mulheres que marcam a vida de outras mulheres, mulheres que levantam outras mulheres. Não sei se você está comigo aqui desde o mês de abril, onde nós começamos o canal, mas desde quando eu abri esse canal eu levanto essa bandeira, mulheres que levantam outras mulheres. E hoje eu trago para você a presença de uma grande amiga minha. Nós temos uma amizade de longa data, já há mais de 20 anos. É a Daniele Fonseca, que, para você que não sabe, é missionária na Índia, um país bem longe do nosso, uma cultura completamente diferente. E eu mandei para ela muitas perguntas, muitas não, algumas perguntas, e ela foi respondendo e filmando pra gente, para nos falar como é ser mulher numa cultura completamente diferente, quais são os desafios que ela enfrenta nesse país tão longe e tão diferente do nosso, e muitas coisas mais, como que ela consegue organizar a sua rotina, sua casa, sua família, o seu trabalho missionário, como que ela dá conta de tudo ao mesmo tempo. E ela trouxe para nós um presente no final do vídeo, a presença de uma indiana linda. Quando eu vi, né, porque primeiro eu vi todos os vídeos primeiro para poder editar e trazer aqui para o canal para você, mas quando chegou nesse finalzinho, na presença dessa indiana, eu fiquei até emocionada de poder conhecer uma indiana tão de perto e ver essa surpresa que a Dani trouxe para nós. Então, fique com esse presente, mulher, que eu trago para você hoje. E eu quero te falar no final, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrita, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para nós. E eu também vou deixar aqui nas descrições o endereço do canal da Daniele, do trabalho missionário que ela faz. Eles também abriram aqui no YouTube um canal para poder fazer propaganda, mostrar esse trabalho tão lindo que eles estão fazendo lá na Índia. Vai no canal dela também, se inscreva, deixe o seu like, o seu apoio para que esse trabalho possa aumentar cada vez mais também. E o endereço dela no Instagram, onde ela está bem presente todos os dias, tanto no feed quanto nos stories, mostrando para nós o seu dia a dia, ok? Fica com Deus, mulher. Um beijo, Deus te abençoe. Espero que você goste muito, porque tudo foi feito com muito amor e carinho para você. Um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui no canal da Fabi, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida aqui na Índia. Meu nome é Daniele, eu sou casada com o Bruno, nós temos 3 filhos, Arthur, Otávio e Enzo. Somos fundadores do Ministério Amor e Missões aqui na Índia, temos um trabalho aqui de plantação de igrejas, um trabalho com mulheres, e Deus tem feito coisas maravilhosas aqui nesse lugar. Espero que esse vídeo possa abençoar grandemente a sua vida. Uma das coisas que a Fabiane me mandou aqui, uma das perguntas que ela me fez, ela perguntou: Dani, como nasceu no seu coração a questão de você ser missionária? Então, essa história é bem interessante. Na verdade, eu já nasci com uma família cristã, minha mãe é cristã. O meu irmão, ele era de uma igreja que participava de muitos evangelismos, que é a mesma igreja que eu frequentava, que é a comunidade. A Fabiane também era dessa igreja na época, nós éramos adolescentes na época. Essa igreja teve um grande impacto na nossa vida em relação a isso. Mas uma experiência muito assim que me remeteu à questão missionária
foi um pastor chamado Gregório, que hoje não está com a gente aqui, hoje ele já faleceu, é uma pessoa muito especial, muito querida, um amigo nosso. E eu lembro que quando eu tinha 13 anos, ele fez uma oração para mim. Ele falou assim: Dani, eu vejo você indo para as nações, eu vejo você indo para vários lugares, mas um lugar específico que eu vejo Deus trabalhando na sua vida é na Índia. Na verdade, quando ele falou isso, eu nem levei muito a sério, assim, porque, eu não imaginava que um dia poderia vir para a Índia e o que Deus ia fazer na nossa vida, né, a respeito desse país. Nunca passou pelo meu coração vir para a Índia. Na verdade, eu nem acreditei muito na época, sabe? Mas isso floresceu muito o meu coração a respeito da missão. O tempo passou, muitos anos se passaram, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, me formei em segurança do trabalho e trabalhei em várias companhias, depois eu fui trabalhar na Petrobras. E quando Deus começou a falar para mim que era tempo de eu retomar aquilo que Ele tinha preparado para mim, foi um tempo muito difícil, porque Deus me pediu o meu trabalho, me pediu tudo aquilo que eu tinha conquistado durante esse tempo, né? Então, assim, não foi uma situação fácil para mim, foi uma situação muito difícil, foi um tempo que eu precisei orar muito, um tempo que eu precisei estar mais perto de Deus, a ter uma intimidade maior com Deus, porque era uma decisão muito importante, não só para minha vida, mas para minha família também, né? Porque isso envolveu os meus filhos, meu marido, e nós começamos a orar junto, eu e o Bruno, a gente começou a orar junto. Eu compartilhei com ele, falei, olha, eu sempre tive esse chamado missionário, eu sabia que um dia isso ia acontecer, mas eu não posso fazer isso sozinha, eu preciso que Deus fale com você também e que você sinta a mesma coisa que eu. Então nós começamos a orar junto e foi aonde que Deus falou que era pra gente largar tudo. Não foi fácil, gente, porque a gente sabe quando você chega num lugar aonde tá tudo confortável pra você? Tá com a sua família, tá tudo bem, você tem o seu serviço, você ganha muito bem, você tem uma posição. Então, assim, foi uma fase difícil pra gente de decisão, mas a gente tinha muita certeza em Deus. Então, foi quando a gente largou tudo para poder ir para o campo missionário. Primeiro eu larguei e meu marido largou depois de 1 ano. E foi um tempo muito especial, assim, foi um tempo onde nós entendemos que a gente ia ter que viver da vontade de Deus e daquilo que Ele tinha preparado para nós e que nós íamos viver num ambiente de confiança em Deus, sabe? E até hoje nós estamos vivendo dessa forma, Deus tem abençoado a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Eu falo que são milagres diários que a gente vive, né? Não é nem milagre mensal, são milagres diários. E eu sou muito grata a Deus, a gente se sente muito privilegiado por Deus de poder estar aqui nessa nação honrando o nome de Jesus, podendo levar a palavra, podendo compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. Então vamos para a próxima pergunta. A Fabiana me perguntou assim: desde pequena essa sempre foi sua vontade? Ou se você não fosse missionária, qual seria a sua profissão? Então, como eu já falei para vocês antes, né, eu era segurança do trabalho, eu cheguei a fazer faculdade até o 3º período de engenharia ambiental, mas eu parei porque essas coisas da questão de missão começou a vir muito no meu coração, Deus começou a falar muito forte comigo, então eu abandonei a faculdade. Mas, na verdade, a profissão que eu gostaria de ser mesmo seria arquiteta ou advogada. São 2 profissões que me chamam muito a atenção. Então, eu acho que se eu não estivesse no campo missionário, seria as profissões que eu escolheria hoje para minha vida. Então, a nossa próxima pergunta é: como nasceu no seu coração o desejo de ir para a Índia? Então, depois que nós saímos para o campo missionário, quando a gente saiu para o campo missionário, a gente já sabia que a Índia seria o nosso foco. Mas nesse período de processo de oração, de entendimento em Deus, Deus falou para nós que o primeiro lugar seria o Amazonas. E que o Amazonas seria um estágio para aquilo que Deus ia fazer na Índia. Então foi onde a gente conheceu a nossa igreja, o nosso pastor atual, que é o Aldair Queiroz e a Hiller Queiroz. Eles receberam a gente com muito carinho lá na igreja e nós compartilhamos com eles, nós falamos, olha, nós temos um chamado para a Índia, nosso desejo é ir para a Índia, mas Deus falou que esse é um tempo da gente ficar aqui pelo Amazonas.
E eles investiram muito na nossa vida, tanto espiritualmente, em todos os sentidos eles investiram. E nós aprendemos muito no campo dentro do Amazonas. Eu até costumo falar que se uma pessoa ela quer ir para um campo transcultural, eu acho legal passar pelo Amazonas. Eu acho que o Amazonas, o sertão são dois campos fortes que pode auxiliar e ajudar a pessoa a se preparar melhor para ir para um campo transcultural. A outra pergunta é: como é o seu dia a dia, trabalho, missão, estudo e casa? É uma loucura. Gente, é uma loucura, porque primeira coisa, a gente já levanta cedo, 7 horas da manhã, e criança para a escola, e tem que arrumar a casa, e aí depois que eles vão, eu tenho que estudar, porque eu continuo estudando ainda à distância, ainda faço curso de teologia, o Bruno também está estudando, e depois que a gente acaba de estudar na parte da manhã, eu vou para a cooperativa, que é onde a gente tem hoje o trabalho com as mulheres, né? Então a gente tem que estar lá todo dia com elas. Durante a semana a gente tem um trabalho dentro da Red Light, que é um prostíbulo aqui dentro da Índia, a gente que trabalha no resgate de mulheres nessa situação de risco. Finais de semana a gente tem a igreja, que é uma igreja que a gente tem dentro de um vilarejo muçulmano, e a gente tenta conciliar isso tudo. Não é fácil, né? Porque as crianças também estão em fase de crescimento, é um desafio muito grande. É um desafio onde a gente vê que a gente precisa de muita organização, a gente precisa de ter o pé no chão, precisa ter relacionamento com Deus, porque na verdade eu creio que a graça mesmo de Deus é que faz com que tudo isso caminhe, sabe? Às vezes, com tudo que Deus colocou nas nossas mãos aqui, tudo aquilo que a gente tem que fazer aqui, eu mesmo paro e penso assim, gente, como que dá tempo de fazer tudo, né? Como que dá tempo de ir para a cooperativa, como que dá tempo de estudar, como que dá tempo de cuidar das crianças, do esposo, do marido, né? Então, assim, é tudo uma rotina que você tem que criar e você ser muito fiel àquilo ali, né? E crer que Deus vai te abençoar, que é Ele que vai te fortalecer nos momentos difíceis, que é Ele que vai estar direcionando todas as coisas. É assim que a gente tem caminhado aqui e vivido aqui nesse lugar. Bom, a outra pergunta que a Fabi fez é: como é para você, como mulher, o seu maior desafio dentro dessa cultura tão diferente? Gente, o desafio foi imenso para nós, no sentido de tudo, de comida, as roupas eram diferentes, a gente teve que aprender 2 línguas, que é o inglês e o hindi, para se comunicar melhor. Eu lembro que uma das coisas que no início era muito difícil para mim, quando eu tinha que ir pro ponto de ônibus levar os meus filhos para poder pegar o ônibus para a escola. Então eu ficava parada ali esperando o ônibus e as pessoas passavam, parecia que era uma melancia ou um abacaxi que estava parado ali no meio da rua. Então, para mim, isso era muito difícil. Eu sou muito branca, eles olhavam muito e eu lembro que no início eu tive que aprender a se vestir como uma muçulmana, colocar lenço, colocar tudo, para que não chamasse tanta atenção e eu tivesse um pouquinho mais de conforto com as crianças ali na hora de esperar o ônibus, né? Essa foi uma parte que foi difícil para mim, até hoje é um pouquinho, mas hoje com 4 anos que a gente já tá aqui, a gente já se adaptou bastante em muitas coisas. Comida pra gente já é uma coisa tranquila, porque tem muita pimenta, a questão das crianças na escola, e tudo isso foi um processo, foi com o tempo. Mas assim, o desafio maior para mim como mulher mesmo é ter que andar na rua sozinha, as pessoas ficarem olhando, né? E todo lugar que você vai aqui, não que seja, mas parece que às vezes você está correndo risco, mas não é. É porque como as pessoas sabem que você é de outro lugar, elas acabam olhando para você de uma forma tão assim, né? Forte, que você acha que vai acontecer alguma coisa, mas assim, depois isso passa, de acordo com que você vai conhecendo a cultura, vai conhecendo os indianos, e os indianos, eles são assim, eles são entrão, eles perguntam, eles conversam, primeira conversa do indiano, ele já quer saber por que você tá aqui, o que você tá fazendo aqui, quanto você ganha, ele quer saber tudo. Então, assim, muitas coisas da cultura foi muito difícil pra gente, porque o Brasil é de uma forma, a Índia é de outra, né? E hoje eu falo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente já tá tão indianado que pode ser que a gente comece a fazer coisas que os indianos fazem aqui também, né? Mas faz parte do processo, faz parte daquilo que Deus está fazendo aqui. E a gente tem vencido cada desafio.
pela graça de Deus, né? A vida da mulher aqui é uma vida muito difícil. As mulheres não são muito aceitas aqui, elas não têm muita voz aqui, né? É uma cultura onde os homens predominam, onde os homens é que mandam, eles que definem. As mulheres têm que pagar dotes para casar com os homens. Então, assim, é muito difícil. É uma nação que precisa de oração nesse quesito, sabe? Para que as mulheres possam vencer, para que elas possam ver quem elas são em Deus, para que elas possam ter oportunidades, né? E entender a origem delas, aquilo que Deus preparou para a vida delas. Bom, a outra pergunta é: como você consegue superar essas dificuldades? Ô, gente, assim, a dificuldade é em Deus, né? A gente supera tudo em Deus, porque se você olhar mesmo para você, pessoalmente, você desiste. Muitas vezes a gente já pensou em desistir, em parar, porque realmente é um desafio muito grande. Qualquer um que está num campo transcultural ou que está mesmo num campo dentro do Brasil, se ele vive para isso, é um desafio muito grande em todos os quesitos, né? Quesitos financeiros, espiritual, a questão do trabalho. Todo dia você tem um desafio. Eu falo que a gente tem um desafio, todo dia um leão que a gente tem que matar, né? Então, assim, pelo menos aqui na minha casa, eu e minha família, a gente entendeu com tudo que a gente passou, tanto no Amazonas quanto aqui na Índia, a gente entendeu que a gente tem que colocar os nossos desafios, nossas dificuldades na mão de Deus e acreditar que Ele é aquele provedor, é aquele que chamou, é aquele que vai suprir todas as coisas, né? É aquele que vai, num dia difícil, que vai falar para você: olha lá, olha o que eu já fiz lá atrás, olha as coisas que você já viveu, quantos milagres você já viu. Então eu penso assim que o tempo difícil, ele não pode definir você agora, ele não pode definir a sua vida toda, né? E eu, assim, antigamente eu pensava assim: não, tem um desafio, ai, por que eu tô passando por isso? Por que eu tenho que viver isso? Eu tô tentando obedecer. Mas não, hoje eu olho desafios o que a gente enfrenta de uma outra forma. Eu acredito que eles vêm para fazer a gente ficar mais maduro, pra gente crescer, pra gente ser melhor naquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Deus tem um plano específico para a vida de cada um e isso já está pronto por Ele, né? Então nós estamos vivendo os processos até chegar nesse ponto que Ele quer, né? Então os desafios hoje, muitas vezes, talvez ele vai te fazer você ficar cansada, vai fazer você querer desistir. Não vou falar para você: imagina uma família e o missionário sozinho no campo. As facilidades são que o missionário sozinho, ele pode se organizar com mais facilidades, eu creio, entendeu? Já uma família, não, ele tem criança, tem o esposo, tem a casa, tem o trabalho, então você tem que se dividir, os desafios são diferentes, né? Todos têm desafios, mas os desafios são diferentes. Então, assim, nós decidimos em Deus, porque depois de apanhar em muitas situações, eu e meu esposo, nós decidimos que quando nós enfrentássemos situações que a gente veria que não teria condições de nós mesmos resolver, nós iríamos colocar isso diante de Deus, né? E nós iríamos acreditar que Deus iria resolver. E é assim que tem sido, né? A gente tem sido fiel a Ele e Ele tem sido fiel à nossa família em todo o tempo, em todo o tempo. Então, assim, e também que graça teria, né? Você tá vivendo um propósito de Deus e você não tem nada para contar daquilo que Deus fez. Então eu falo que as provas, aquilo que você enfrenta é uma boa oportunidade para Deus fazer um milagre, é uma boa oportunidade de você viver algo diferente em Deus, de você ver o quanto Deus é poderoso e o quanto Ele pode agir através daquela situação. Então a próxima pergunta é: do que você sente falta no Brasil e se você tem vontade de voltar para o Brasil? Gente, eu sinto falta de quiabo, de angu, de costelinha. Mentira, não, sinto sim, porque eu sou mineira, café, tudo isso eu sinto falta. Mas o que eu mais sinto falta no Brasil é da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos que estão longe, da minha igreja, que é muito especial quando a gente vai no Brasil. Eu falo que quando a gente vai pro Brasil e vai pra nossa igreja, é céu na terra, porque é o momento deles ministrarem na nossa vida, é o momento também da gente compartilhar aquilo que a gente tem vivido aqui na Índia. Quando a gente volta ao Brasil, é o momento da gente reencontrar todo mundo, de ir nas igrejas, né? De estar perto das pessoas que são do nosso país, né? A gente ora pelo Brasil
E uma coisa que eu aprendi aqui na Índia, assim, foi dar valor, sabe, à minha nação, porque a gente tem uma liberdade que a gente muitas vezes não sabe aproveitar, né? Aqui na Índia, você sabe, é um país de perseguição, é um país de perseguição severa. Você não pode falar tudo que você quer, você não pode pregar na rua, você não pode sair falando de Jesus, você não pode fazer nada disso abertamente, escancaradamente, você não pode fazer isso. Então, assim, nós somos muito privilegiados na nossa nação e eu aprendi a dar mais valor a isso aqui na Índia, sabe? Então, assim, uma das coisas que realmente para nós é difícil é o fato de estar longe da família e da igreja, que são as duas coisas, assim, muito importantes para nossa base, para nossa vida, e a gente sente muita falta disso. Então, quando a gente vai para o Brasil, a gente tenta aproveitar o máximo ao lado das pessoas que a gente ama, ao lado das pessoas que fazem falta na nossa vida, né? Que estão sempre com a gente, mesmo que à distância. Isso é muito especial para nós. Uma outra coisa que ela perguntou é se eu voltaria para o Brasil. Gente, eu não posso falar isso, né? Eu não sei se eu volto para o Brasil ou quando eu volto para o Brasil. Isso é uma coisa que tá na mão de Deus mesmo, a gente coloca. Claro, a gente não acha que a gente vai ficar para sempre aqui na Índia, mas também não acho que é hora da gente sair, porque a gente quer deixar algo consolidado aqui, a gente quer deixar algo estruturado aqui para que o trabalho ele continue, mesmo que a gente não esteja aqui, né? Isso aqui ele tem que perpetuar, ele tem que continuar dando frutos. Então hoje o que a gente tem feito aqui é trabalhar essas bases para que elas sejam firmes, para que no momento que a gente não estiver aqui seja o suficiente para continuar, né? Então a gente tem feito esse trabalho aqui. Deus ele tem sido o suporte das nossas vidas, ele tem suprido as necessidades, ele que tem cuidado de nós, e nós cremos que essa semente que está sendo plantada aqui vai abençoar a vida de muitos indianos, em nome de Jesus. Gente, então para a gente terminar o vídeo, eu queria deixar uma mensagem para você, mulher, para abençoar a sua vida. Eu trouxe a Gita aqui junto comigo, que é uma vencedora. Deus tem feito coisas lindas na vida dela aqui na Índia, é uma líder, é uma pessoa de Deus. A gente tem sido muito abençoado pela vida dela. Gita, say hello for Brazil. Hello, Namaste Brazil. We love you so much. We missed you a lot and God bless you. Ela falou assim que ama muito o Brasil, que Deus abençoe o Brasil. E eu quero deixar um versículo para sua vida aqui, ó. Lá em Filipenses capítulo 4, de 6 a 8, diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará você e o vosso coração em mente de Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Então, assim, quero deixar essa mensagem para você. Saiba que o Senhor está contigo. Saiba que Deus ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Eu falo assim que ser mulher nos dias de hoje não tem sido fácil, mas eu creio que Deus está levantando mulheres muito maduras, mulheres que têm ouvido a voz de Deus, que estão dispostas a obedecer e a caminhar no plano de Deus. E eu sei que essas mulheres vão ser usadas pelas nações, que vão ser usadas no Brasil, mulheres que vão realmente mostrar a face de Jesus. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. Peço que você continue orando por nós aqui na Índia, pela nossa família, pelo trabalho que está acontecendo aqui. Deus tem feito coisas lindas e foi um prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo aqui. Se eu fosse contar tudo, seria assim muito tempo que a gente ia gastar aqui, porque Deus é bom, Ele é misericordioso e Ele tem cuidado de nós. Um grande abraço para todos, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Tchau!